Olá, irmãos, a paz. Esse é o nosso primeiro feedback do nosso curso sobre ministração da palavra. Obviamente que não estou aqui como um ser supremo de outro mundo que vai lhes trazer os princípios da ministração da palavra, de maneira nenhuma. Todos nós somos estudantes, somos aprendizes. O ideal do curso é apenas nos dar um caminho, uma direção pela qual a gente pode aprimorar o nosso ministério, desenvolver melhor aquilo que Deus tem nos chamado, que é um ministério que é proposto a toda a igreja, não só aqueles que possuem um dom de mestre ou possuem o dom da palavra, mas todo cristão ele deve estar pronto a manejar bem a palavra, a estar levando o evangelho a toda criatura. E é bom que nós aprofundemos cada vez mais naquilo que Deus nos chamou, para que a tua obra tenha ainda mais excelência. Deus nos deu esse dom, Deus nos deu essa unção, Deus nos deu essa capacidade, mas a excelência depende de cada um de nós. Então esse curso é destinado para aqueles que desejam se aprofundar e evoluir ainda mais o ministério que Deus te deu. É igual a fé. A Bíblia fala que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Mas quem vai desenvolver esta fé é você. Existem pessoas que passam toda uma carreira cristã com uma fé muito simplória, porque não se colocam diante do Senhor para que a sua vida desenvolva em fé. Então, Ele vai ser o autor e o consumador, mas quem vai fazer essa fé crescer é a sua disponibilidade, é a sua vida, é a sua capacidade de se entregar ao Senhor. Esse curso ele conta com alguns pontos, alguns princípios, alguns tópicos. Então, nós iniciamos falando da história do pregador, a história da pregação. É uma história que ela tem como cerne o envio da mensagem de Deus aos homens. E ela vai narrar desde o princípio de todas as coisas, quando o Senhor ele dá a tua mensagem de salvação. Eu lembro que a gente citou alguns personagens que já estavam na nossa mente, mas levei os amados irmãos a pensar que quando Jesus ele traz o princípio do Éden de salvação e de intimidade, ele está sendo o anunciador da palavra. Ele está trazendo uma pregação de vida, porque aquilo que o homem indeferir sobre a sua vida, certamente ele responderá pela mesma. E se ele comesse do fruto, a palavra de salvação é essa. Se você comer do fruto, será conhecedor do bem e do mal. Terá consequências acerca disso. Então eu levei a igreja a pensar um pouco nessa expectativa de que a pregação da palavra é aquela que traz a mensagem de salvação do Criador. Toda palavra que não traz ou não produz a mensagem de salvação do Criador, ela pode deixar de ser bíblica. Nem toda mensagem expelida no púlpito, no altar, ela pode ser bíblica. A mensagem bíblica ela tem como ponto principal a palavra de Deus. Então a pregação ela é o método que Deus criou para levar uma igreja a crescer. Nós usamos de muitos métodos, de pequenos grupos, de trabalhos, de congressos, que são importantes para fazer o desenvolvimento da comunhão da igreja, mas o método principal de Deus para fazer uma igreja crescer saudável sempre foi, ainda é e sempre será a pregação. Por isso a pregação ela deve ser pensada antes de qualquer programação de culto, durante e depois. A pregação ela é a única que, mesmo depois do encerrar de uma programação, ela deve continuar existindo nas nossas cabeças, fazendo-nos lembrar daquilo que o Senhor desejou falar no nosso coração. Então a pregação ela é o centro. Nós pecamos e falhamos muito ao longo de muito tempo de ministério, de muitas igrejas, porque a pregação ela deixa de ser o centro. Ela deve ser sempre a parte majoritária da igreja. Paulo pregava de 2, 3, 4 horas, a ponto de que Eutico, um jovem, ele cai da janela, tamanha quantidade da pregação do apóstolo Paulo. A pregação ela é o centro da atenção, não há necessidade de ter muitos permeios. São bons, são importantes para captar almas, mas se você não tiver uma pregação como centro de um desenvolvimento de uma igreja, essa igreja está sedenta, ela está indo para um caminho de um fracasso. Vai vir um vendaval e essa igreja ela vai declinar, porque faltou a palavra. Meu povo perece por falta de conhecimento. Então ela é importante para você, para a sua vida, é importante que você desenvolva, que você traga as habilidades de toda ciência, de toda natureza espiritual, de toda oração, de todo conhecimento bíblico. Quanto mais capacitado você for, mais o Senhor irá te honrar e te usar. E Deus deseja te honrar. E eu falei que a pregação ela tem um objetivo. Qual é a proposta da pregação?
qual é a proposta da mensagem enviada por quem? E eu fiz a igreja pensar sobre essa proposta inicial, fundamental, daquilo pela qual nós vamos ministrar. Bom, se a pregação é a mensagem de Deus à igreja, então ela deve partir da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a revelação de Deus maior. Nós temos revelações pessoais em nossas vidas que não podem nem devem ser fonte de doutrina, nem a nós, nem às pessoas que estão ao nosso redor. Porque aquilo que Deus traz a mim como revelação é um sinal para mostrar a tua intimidade comigo, mas não é um sinal que expõe uma doutrina à igreja. Então Deus vai trazer experiências a mim, que vai me levar a Ele, mas quando eu vou levar à igreja, eu vou levar a palavra dEle, não a minha palavra. Então a pregação, ela tem como base o texto. Eu não posso ter na minha mente toda a pregação formada e buscar na palavra textos que vão trazer base àquilo que eu desejo falar. Porque aí a pregação ela vai deixar de ser bíblica, ela vai ser humana. Eu também não posso trazer na minha mente as faculdades das ciências sociais, psicológicas e tentar achar textos que vai vincular aquilo que eu quero ministrar. Opa, a mensagem vai deixar de ser bíblica e vai voltar a ser humana. Então essa primeira aula, nós perguntamos, de quem é a mensagem? Peraí, a mensagem é de Deus. Então, a base de uma boa mensagem, ela é a palavra de Deus. Segundo, a quem se propõe? Se propõe ao povo, se propõe às pessoas, se propõe à salvação. Eu coloquei um texto interessante que fala, é a comunicação de um conceito bíblico. Significa que cada sermão é a explicação, interpretação ou aplicação de uma única ideia dominante, apoiada até por outras ideias, mas todas extraídas da mesma fonte que é as Escrituras Sagradas. Então, ela vem de Deus para levar as pessoas a Deus. Ela deve permear do início ao fim a mensagem do Salvador. E aí eu falei desta característica do estilo de vida de um pregador. Sim, isso é muito importante. Se você quer se colocar como um pregador, você precisa estar atento a ser um pregador do Senhor. Porque a primeira pessoa pela qual a mensagem vai ministrar é na tua vida. E se você não vive aquilo que você prega, você perde a autoridade de Deus. É isso que as pessoas olhavam Jesus de forma diferenciada. Ele prega diferente dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio, porque, diferente deles, ele fala com autoridade. Jesus vivia aquilo que ele pregava. Se você quer pregar a palavra de Deus, isso é muito bom, mas a Bíblia nos ensina que nós precisamos ser a palavra viva, andante. No capítulo 3, na letra A, eu falei, o grande pregador, o estilo da vida do pregador é aquele que maneja bem a palavra. E aí Lucas capítulo 4, 16, mostra que Jesus entra na sinagoga e foi-lhe entregue o livro. Olha que coisa curiosa, Jesus teve a maior parte do seu ministério fora da sinagoga, mas ele entrou na sinagoga, e por várias vezes, e foi-lhe entregue um livro. Imagina você chega numa igreja e o pastor fala, hoje você vai levar a mensagem, o que você vai pregar? Ah, pastor, não estou preparado. O estilo de vida de um pregador não condiz em não estar preparado. Você tem que ter uma leitura sadia, semanal, diária, diante de Deus. É aquilo que você está compartilhando com Deus, é aquilo que Deus quer que você compartilhe com o teu irmão. Maneja bem a palavra. Depois, somos tentados naquilo que pregamos. Jó capítulo 4, versículo 2, mostra que Jó, ele é testado pelo inimigo naquilo que ele vivia. Cuidado com aquilo que você prega. Procure viver antes de pregar. E não tente pregar para depois viver. Porque certamente o Senhor vai permitir que você coloque a sua vida na prova para testificar as tuas palavras. Deus gosta de sujeito e de mulheres, homens e mulheres de Deus. Deus gosta de testar aqueles que são seus para validar e dar autoridade à tua palavra. Então, primeiro, seja a palavra viva. Depois, reproduza essa palavra. Capítulo 3, letra C. Pregador, ele deve ser um praticante. Tiago capítulo 1, versículo 23, Tiago 1, versículo 3, fala que nós seremos cobrados sobre aquilo que nós estamos pregando. Cada um de nós não queira ser mestre, sabendo que sobre nós pesará maior cobrança. Aquele que está pregando, aquele que está expondo a tua vida, certamente será cobrado. Então é natural você ser validado pelo que você fala. É natural você estar exposto e falar, pastor, mas as pessoas criticam. Mas as pessoas perguntam, por que você está se expondo? O pregador precisa ter cuidado com os teus hábitos,
precisa ter cuidado com a tua palavra, precisa ter cuidado com o teu manejar, com a tua vida, com o teu cotidiano.